Oi, meu nome é Karina, eu sou do Polo de Brusque, estou no primeiro semestre, e eu e a Marina Alva nós vamos falar sobre o sistema auditivo. O sistema auditivo, ele é um dos 5 sentidos mais importantes também, pelo fato de que através dele a gente consegue perceber o meio externo, né? É através dos sons que a gente consegue perceber o meio externo, né? O som, ele é basicamente propagável através de ondas mecânicas, né? De molécula a molécula, então por esse motivo é muito mais fácil de ser propagado através do ar, né? E a gente percebe o som principalmente através da frequência dele, né? Ou seja, o volume, né? As frequências elas podem ser divididas em grave, média ou aguda, tá? Para que o ser humano capte os sons com clareza, é necessária a amplificação do som, né? Então, o que acontece? A nossa orelha, nosso sistema auditivo é dividido em três partes, basicamente, tá? A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Principal função delas, né? A orelha externa, ela é formada pelo pavilhão auricular, o meato acústico externo, que é basicamente essa parte que a gente consegue ver, né? A parte visível ali. A orelha externa é essa, né? Tanto que o próprio nome já diz orelha externa, tá? E essa parte, ela serve para coletar o som, né? É através da orelha externa que o som é coletado e é enviado para a orelha média, tá? Mas ela tem a função também de proteger a orelha média, né? Onde se encontra o tímpano, tá? E além de manter um certo equilíbrio de temperatura também e umidade necessária à preservação da elasticidade da membrana, tá? Que se encontra na orelha média, tá? Contribui também para as funções das glândulas ceruminosas produtoras de cerúmen, os pelos e a migração epitelial da região interna para a externa da orelha, tá? A orelha média agora. Ela é formada pelo tímpano, né, como já foi dito anteriormente, e que é constituído por três ossinhos bem importantes ali, que se chamam bigorna, martelo e o estribo, tá? Eles transmitem as vibrações que é captada na orelha externa para a janela oval, tá? Essa estrutura que é a janela oval, ao vibrar, ela cria ondas de pressão no líquido presente no interior da cóclea, tá? Então, é através dessa vibração que vai criar ondas no líquido que se encontra na cóclea, tá? E ali, a partir dali, vai haver a transformação em ondas, né? Como é que eu posso dizer? É um sinal eletroquímico que é levado até o córtex cerebral, tá? Que daí a gente vai conseguir identificar, ter a identificação, né? E o processamento do som. No caso, o nosso cérebro vai saber do que a gente tá ouvindo, né? Mas isso já é um processo da orelha interna, tá? Onde ali a partir da cóclea já passa a ser orelha interna, tá? A orelha média é ali onde se encontram os três ossinhos, né? Que transmite então a vibração para a janela oval, tá? Onde se transforma, né? Para levar para o líquido da cóclea, então. Ali é a orelha média, tá? A orelha interna, então, né? Ela é formada pelos canais semicirculares, vestíbulo e cóclea, que são câmeras cheias de líquido, e os canais semicirculares. Os canais semicirculares também atuam no equilíbrio, tá? No nosso equilíbrio, né? A cóclea, o órgão da nossa audição e do nosso equilíbrio, juntamente com o nervo auditivo, formam o ouvido interno, tá?
os sons transmitem-se ao ouvido interno pelas vibrações dos ossículos do ouvido médio, né? Foi o que a gente disse anteriormente. Estão ligados à cóclea, então, né? As células microscópicas e sensíveis convertem essas vibrações no sinal eletroquímico, que é transportado pelo nervo auditivo para o cérebro, onde o som é finalmente ouvido e reconhecido, né? Ou seja, foi o que eu expliquei antes, né? Depois que o cérebro, depois que o som sai da orelha média, ele vai para a cóclea, né? Onde esse líquido recebe esses impulsos, né? E ele é transformado num sinal eletroquímico, onde vai diretamente pro córtex, né? Que é no cérebro, onde a gente consegue, então, entender o som, né? Saber do que a gente está ouvindo, né? Externamente, né? É no cérebro, tá? Se alguma parte desse processo tiver algum tipo de problema, né, a gente não vai conseguir, a gente vai ter problemas no caso de audição, né? Tem que estar em bom funcionamento. Então vamos resumir isso tudo, né? De uma forma mais científica. Eu vou ler para vocês. O pavilhão auricular capta as ondas, né? Essa parte aqui externa, que penetram no meato acústico e fazem vibrar o tímpano, na orelha média, né? Depois disso, as vibrações são transmitidas aos 3 ossos, as quais amplificam e diminuem as vibrações do tímpano por meio de músculos ligados a ele. Um dos ossos, o estribo, transmite a vibração para a janela oval, tá? Essa vibração cria, então, ondas de pressão no líquido endolinfa, que é o nome do líquido, tá? Que se encontra dentro da cóclea, né? Então, o líquido que se encontra dentro da cóclea se chama endolinfa. No interior da cóclea encontra-se a membrana basilar com células sensitivas ciliadas, que se agrupam no órgão espiral, ou órgão de corte, ou corte, não sei exatamente como fala, mas acho que é corte. As células são estimuladas pela pressão exercida pela endolinfa, o que gera o impulso nervoso, que é levado pelo nervo vestibulococlear, o nervo auditivo, né? Ao lobo temporal do cérebro, onde o som é percebido, tá? Então, é levado ao lobo temporal do cérebro, através desse nervo, que o nome é vestíbulo coclear. Então, é levado, né, pelos impulsos elétricos, tá? Que navegam por meio dos neurônios até o córtex auditivo primário, né? No lobo temporal, ou seja, né? Onde será interpretada a informação, tá? Quando existe algum probleminha na interpretação no cérebro já da informação, né? O sistema auditivo ele pode estar funcionando normalmente, né? Mas se existe algum problema na decodificação desse som no cérebro, a gente vai ter alguns probleminhas aí, tá? Então, algumas dificuldades, né? Não posso dizer dificuldades e não probleminhas, né? Dificuldades, tá? O nome, né? A gente pode dizer o nome desse déficit. Déficit no processamento auditivo central, tá? Resumido, não resumido, né? A sílaba que eu posso dizer o nome desse déficit é DPAC, né? Que é, no caso, as iniciais do processamento auditivo central, tá? Déficit no processamento auditivo central. Os sintomas desse probleminha são, no caso, né, essa dificuldade dificuldade para lembrar do que foi dito, né, do meio externo, a pessoa tem essa dificuldade, tá? Desatenção, a pessoa desatenta, eu tenho um pouquinho disso.
dificuldade para ler ou escrever, desatenção, né? Também pode entrar aqui. Dificuldade para acompanhar as conversas com várias pessoas ao mesmo tempo. Problemas para localizar o som e seguir orientações, né? Localizar de onde vem o som, né? E seguir as orientações. Dificuldade para entender piadas. Agitação, pessoa bem agitada, tá? Pedir para as pessoas repetirem frequentemente o que foi dito. Repetir, né, o que foi dito. As pessoas terem que ficar pedindo frequentemente para o meio externo ficar repetindo, né? Assistir televisão em volume muito alto também é um indício. E dificuldade para contar uma história também, tá? Essa é a minha parte, né? E agora a Marinalva, ela vai explicar mais um pouquinho, tá? Sobre algumas curiosidades também, tá bom? Então tá. Boa noite, professora. Boa noite aos colegas, né? Eu sou a Marinalva, do Polo de Brusque, do primeiro semestre. Estou fazendo esse trabalho com a colega Karina. Ela já falou um pouco, né, do sistema auditivo. E eu vou estar dando agora continuidade ao nosso trabalho. E vou falar um pouco sobre o esquema das vias auditivas. Cruza ou não cruza, né? Que é a pergunta. Então, a maioria das fibras que deixam os núcleos troqueares cruza para o lado oposto. Antes de formar um lemnisco lateral, porém algumas fibras seguem espilateralmente. Isso significa que a via auditiva apresenta componentes cruzados e não cruzados. Ou seja, um hemisfério cerebral recebe informações auditivas provenientes dos dois ouvidos, o que torna praticamente impossível a perda de audição por lesão de uma só área auditiva. É o tonotópico. A organização tonotópica, que orienta os impulsos nervosos relacionados às diferentes frequências a seguirem caminhos específicos, é mantida ao longo de toda a via auditiva, desde a membrana basilar, onde é gerado o impulso nervoso, até o córtex auditivo primário, onde esse impulso é interpretado como informação auditiva, tá? Vamos aqui dar seguimento. Interpretação da informação. O córtex auditivo primário recebe toda a informação auditiva e as decodifica, né, como sons diferentes, com diferentes frequências, intensidades e timbres, adjacente à área auditiva primária. Esta é a área auditiva secundária, que não tem organização tonotópica, mas participa da localização do som e processamento de sons complexos, como a voz humana, além de participar da informação da memória auditiva. Como uma das principais funções da nossa audição é a comunicação por meio de linguagem falada, e a área auditiva guarda íntima relação anatômica com a área da principal área de compreensão de linguagem em suas diferentes formas, que também se localiza no lobo temporal, um pouco posterior à área auditiva. A área auditiva também realiza conexões com as áreas motoras primárias no giro pré-central, no lobo frontal responsáveis pela fala. Então, vamos agora falar um pouco sobre as curiosidades.
O ser humano é capaz de captar sons que variam desde a frequência de 16, ou seja, oscilações por segundos até 20.000, desde que cheguem até o ouvido com intensidade suficiente. O timbre é o que difere, né, dois sons da mesma frequência e intensidade. Por exemplo, tem tanto um piano quanto um violão podem emitir a nota lá que tem 440 de frequência, mas o som de um será facilmente distinguível do outro, pois esses instrumentos têm timbres muito diferentes. Problemas auditivos. Os problemas auditivos, como a perda parcial ai meu Deus, perdão. A perda parcial ou total da audição, surdez, né, podem ter diversas causas. Hereditariedade, infecções, uso de alguns medicamentos, lesões, exposições a sons muito intensos. Por isso, é sempre recomendado, né, pelos otorrinologistas, que a gente não use muito som alto, né, televisão alta, principalmente o fone de ouvido. Eu sou muito suspeita de falar sobre isso porque eu sou muito viciada em fone de ouvido e não consigo usar ele em tom baixo, né? Mas com esse trabalho já tô também, né, tentando pegar essas indicações para mim, né, para minha vida, no meu dia a dia, que realmente a gente sabe que não faz bem, né, para nossa audição, tá bom? Idade avançada. O tratamento para os problemas auditivos deve ser avaliado pelos médicos e, quando recomendado, podem ser realizados por meio de cirurgias, implantes e aparelhos amplificadores, certo? Esses métodos ali, né, de implantes e cirurgias e tal, são recomendados já quando realmente o problema, né, já está bem avançado, né? Porque hoje, eu particularmente, eu faço tratamento, né, com otorrino e eu não precisei ainda, né, de uma cirurgia e nem de um implante. Mas se a gente não muda os nossos hábitos, né, então a gente vai acabar precisando de um desses procedimentos, tá bom? Foi o que eu pude falar um pouco, né, desse trabalho. Agora eu vou apresentar para vocês um videozinho rápido de experimento que a gente conseguiu fazer, tá bom? Obrigada. Então, nesse momento agora vamos fazer o nosso vídeo de experimento, né, com uma pessoa que ela tinha sua audição perfeita, né, mas devido a alguns acontecimentos durante sua vida, ela veio a perder, né, a audição, e ela está aqui hoje como voluntária para nos ajudar nesse trabalho. Então, eu vou falar com ela, né, agora. Vocês vão perceber que ela não tem, os ouvidos dela não conseguem captar os sons sem o aparelho auditivo. Bernadette, tudo bem com você? Então, vocês podem ver que ela não responde, ela não desvia, né, os seus olhos para mim, ela não mostra, né, uma atenção devido a eu estar falando com ela. Agora eu vou dar um passo à frente, né? Vocês vão ver que ela vai começar a ter uma reação. Oi? Tudo bem? Que bom, né? Agora consegue me ver, né? E identificar que eu estou falando com você, né? Então, gente, né? É assim que funciona quando ela não está em uso do aparelho auditivo. Quando ela está usando, ela consegue nos ouvir normalmente. Tá bom? Esse foi o nosso experimento. Muito obrigada. Olhou?
Você atrás pra ver. Que ela tá olhando pra mim. Ó, olhou.